Fala galera, estamos de novo aí, ó. Agora a gente vai finalizar a correção do primeiro simulado geral modelo Picard de matemática, tá bem? Então a gente tem aí a questão número 15, que é uma questão de expressões fracionárias de potenciação e radiciação, tá? Então, independente do que as alternativas vão falar para mim, a gente precisaria primeiro resolver cada uma dessas três expressões. Então, vamos começar fazendo isso, né? Primeiro passo, eu percebo que aqui é uma dízima periódica, então eu vou transformar essa dízima em uma fração geratriz, tá? Vou juntar o termo que não repete com o que repete e vou subtrair do que não repete. Como da vírgula para trás só tem uma única repetição, eu coloco 1 sobre 9, vai ficar raiz de 25 sobre 9, isso dá 5 terços, é o meu valor de x. No y, eu tenho aqui um número decimal que nunca é uma boa ideia. Sempre é mais interessante você transformar para frações, tá? Então vamos lá, vamos começar fazendo isso. Ó, vai ficar raiz de 25 centésimos mais o 16, eu percebo que dá para fatorar. Então eu nem vou transformar isso aqui em raiz, ó. Eu vou transformar o 16 em potência e aí eu já gosto do que eu vejo, né? Porque eu percebo, ó, que na multiplicação esse 4 vai cancelar. E aí a gente vai fazer a raiz. 5 décimos mais 2 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, ele vai inverter a base e eu já resolvo a potência logo. Ó. Simplificando aqui por 5, eu vou ficar aqui 1 meio mais 1 oitavo elevado a menos 1. Faz um MCzinho básico, você vai ter 5 oitavos elevado a menos 1. Você chega que y é 8 quintos. E no z eu tenho uma série de potências de raízes para poder resolver. Então vamos lá, ó. Vamos começar fazendo a potência de potência aqui e unificando as radiciações, tá? Vai ficar menos 2 ao quadrado elevado a 2 ao cubo, 8, menos raiz cúbica com raiz quíntupla, unificando fica raiz 15. E aí eu vou resolver também aqui, ó, 2 elevado a 3 ao quadrado, 9, vezes expoente negativo, inverte a base, e eu já vou resolver a potência, fica vezes 25, sobre menos, aqui ó, como o expoente é negativo, e eu também tenho potência de potência, eu já vou inverter o número, vai ficar 2, e já vou fazer, ó, 7 vezes 2, 14. Então, multiplicando os expoentes, só que aqui tem um detalhe, ó, e lembra bastante a ideia do vídeo anterior que a gente fez. Como o meu expoente de fora do parêntese, ele é par, ele vai deixar a minha base positiva, tá ok? Toma cuidado com isso, tá gente? Vai ficar, ó, 2 elevado a 16, menos, aqui é um detalhe bem bacana. Não tem necessidade de você multiplicar esses números, ó, por quê? Eu posso simplificar aqui por 3, que vai dar 5, desde que eu simplifique uma parte por 3 também, ó. E simplifico aqui por 5 para a raiz sumir, desde que eu simplifique ali por 5 também. Eu vou ter 2 elevado a 15 sobre menos 2 elevado a 14. Como o menor expoente é o 14, a gente vai botar o 2 elevado a 14 em evidência para poder fazer o cancelamento com a parte de baixo, ó. Cortando aqui, eu vou ter que 4 menos 2, o sinal de baixo se mantém, ó. Então, tu vai ter 2 sobre menos 1, z é menos 2, tá? Então, a primeira etapa dessa questão não tinha como fazer diferente disso, era você calcular x, y e z. Agora sim, vamos ao que cada alternativa fala, ó. A alternativa alfa fala pra gente que z sobre y é menor do que menos 3 meios. Vamos ver. O z é menos 2 sobre o y, que é 8 quintos. Será que isso é menor que menos 3 meios? Aqui eu tenho uma divisão de fração em que eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então eu vou ter menos 10 oitavos é menor do que menos 3 meios. Se eu for dividir 10 oitavos, eu vou ter menos 1,25. E se eu for dividir 3 por 2, eu tenho menos 1,5. No conjunto dos inteiros negativos, quanto menor é o número, na verdade, maior ele é, porque menos negativo ele é. Então, menos 1,25 não é menor do que menos 1,5, ele é maior. Então, a alternativa A é falsa, tá
legal? Bravo! Fala pra gente que x menos y é menor do que 1/5. X é 5/3, menos o y, que são 8/5. Será que isso é menor do que 1/5? Vamos averiguar aqui, né? Fazendo o MC, você tem, ó, 25 menos 24, isso dá 1/15, menor do que 1/5. Aqui não há necessidade nem de dividir, gente. Por quê? Como o numerador ele é igual, quanto mais eu divido um número, menor ele fica. Então, com certeza, 1/15 é menor do que 1/5. Bravo, verdadeiro, tá? Alternativa Charlie. X mais e é menor que 0. No caso, ó, o x são 5/3 e o z vale menos 2. Se eu fizer o MC aqui, ó, eu vou ter 5 menos 6, eu vou ter menos 1/3. E é óbvio que todo número negativo é menor do que 0. Então a Charlie também é verdadeira. E a alternativa delta fala que x mais y mais z não pertence aos reais menos os racionais. Vamos lá. O que é real menos racional? Racionais são todos os conjuntos que podem virar fração. Quer dizer que eu estou retirando todos os números que podem virar fração. Isso diz que só sobram os que não podem. E os números que não podem virar fração são os irracionais, tá ok? Só que vamos lá, nessa alternativa nem há necessidade de fazer os cálculos, porque olha só, o x é um número racional, que é uma fração. O y também é um número racional, que é outra fração. E o z é um número racional, porque todo número natural ou inteiro é racional. Gente, toda vez que a gente faz operações com números racionais, só pode se obter um número racional. Então, um número racional jamais pode pertencer ao conjunto dos irracionais. Então, letra D está verdadeira. Como a questão pede a alternativa falsa, gabarito alfa. Tá legal? Então, é uma questão bem bacana, um pouquinho trabalhosa, mas se você tem tranquilidade nas propriedades, tu consegue fazer de boa, tá ok? Vamos finalizar a correção com a questão 16, que é uma questão de geometria plana, mais precisamente área, tá legal? Vamos lá, uma questão bem legal, bem simples, tá? Então a questão 16, ele fala assim pra gente, ó. Ele dá um triângulo ABC, o desenho a questão forneceu, tá? Só lembrando, ele dividiu aqui em F, G e H. Então ele dividiu um triângulo maior em 4 partes. E nesse triângulo menor, ele botou D e E e dividiu em outras 3 partes. E ele achurou isso aqui, ó. Vamos lá. No triângulo ABC, os pontos D e E dividem o lado AB em 3 partes iguais. Então, esses pedacinhos aqui são equivalentes, ó. Aí eu vou dar uma pausa e vou te lembrar um conceito que eu falei para você em sala já. Quando a gente tem um triângulo e a gente subdivide esse triângulo a partir de um mesmo vértice, as áreas dos triângulos menores são proporcionais às bases criadas. Então, por exemplo, se essas bases forem iguais, quer dizer que essas áreas são iguais. E a gente pode aplicar a mesma definição aqui, ó. Todos esses 3 triângulos partem de um mesmo vértice F e têm bases equivalentes. Então, se eu chamar essa areazinha aqui de A, aqui também vai ser A e aqui também vai ser A, tá bom? Ele ainda fala pra gente que os pontos F, G e H dividem a base BC em partes também iguais. Então, esse pedacinho são congruentes. Volto a adotar a mesma definição de novo, ó. Como todos eles partem de um vértice A e têm bases iguais, os 4 triângulos têm áreas equivalentes. Como aqui vale 3A, eu posso afirmar que aqui vale 3A, 3A e 3A, ok? Ele pede pra gente a razão entre a área do triângulo DEF e a área do triângulo ABC. Então a gente vai ter aí, ó, que o triângulo DEF é justamente sombreado, que vale A. E o ABC é o triângulo total, que eu tenho 3A, 3A, 3A e 3A, no total de 12A. Simplificando aqui, a gente acha 1/12
que equivale à alternativa delta. Tá legal, gente? Com isso, a gente encerra a correção do primeiro simulado de matemática. Vocês percebem que, apesar de serem questões já da prova de vocês, não são questões difíceis. Exige que você tenha um conhecimento básico bem apurado, bem desenvolvido, tá? Mas se a sua base for bem trabalhada, se você não tiver dúvidas em problemas básicos, e você cada vez mais tiver a sua base bem definida, você consegue resolver as questões com muita tranquilidade e, inclusive, consegue galgar a questões um pouco mais difíceis, tá legal? Um prazer mais uma vez estar com vocês, um grande abraço, força, mete bronca, bom estudo, tamo junto!